Bom dia, meus irmãos. O tema da mensagem é a melhor escolha. Texto básico, 1 de João, capítulo 1, versículo 5. O 5 diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, antes de entrar nessa mensagem, gostaria de dar uma introdução à mensagem, né? Que diz assim: Deus é luz, vivendo na dependência de Deus e vencendo o pecado. Viver na dependência de Deus deve ser a meta de todos os servos e servas de Deus. E não é tão complicado assim, pois este é o desejo de Deus para a nossa vida. Vejamos suas implicações. Não é tão complicado, mas tem implicações. Quando você não segue a Deus, quando você se desvia para a esquerda ou para a direita, olhe para o alvo, olhe para frente, olhe para o alto, que é de lá que virá o socorro. O seu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra, no plural. Céus e a terra. Céus, está no plural. Irmão, vamos para o primeiro tópico. Viver não para o pecado, mas para Deus. 1 João, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos à Bíblia? Diz assim o prólogo: o verbo da vida é a comunhão com Deus, o título. O versículo de número 1: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. O 2: e a vida se manifestou, e nós já temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e não foi manifestada. Irmãos, o que nós podemos aprender nesses dois versículos 1 e 2? A Bíblia ensina que Jesus Cristo é a palavra da vida, que existia desde o princípio, foi ouvida, vista e tocada pelos apóstolos. Foi ouvida, vista e tocada pelos apóstolos. E agora também é anunciada para que os outros recebam a vida eterna por meio da comunhão com Deus, Pai e Cristo. Esses dois versículos vai nesse ponto, que é anunciada para que os outros recebam a vida eterna por meio da comunhão com Deus, Pai e Cristo. Antes foi anunciada para os apóstolos e agora foi anunciado para todo mundo, porque Cristo fala: ide pregar o evangelho para todo mundo. Estou fazendo acepção de pessoas. Está falando de religião, ele está falando para o mundo. É isso que nós devemos fazer. Amém? Segundo tópico: vida na dependência de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos lá na Bíblia? Versículo 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4. Esta coisa, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O que a Bíblia nos ensina nesse segundo tópico, no versículo 3 e 4? A Bíblia ensina que os apóstolos que viram e ouviram a vida de Jesus, a vinda de Jesus, proclamam essa mensagem para os crentes possam ter comunhão com eles e, consequentemente, com Deus, Pai Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz muito sobre isso, né? Sejam imitadores como sou de Cristo. Eu vou repetir: o apóstolo Paulo fala claramente na Bíblia, não é eu que estou falando, o diácono tenor, não, é a Bíblia, através do apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores como sou de Cristo, como fui de Cristo. E será que o apóstolo Paulo falava alguma coisa, sai da sua boca coisas que não é de agrado de Deus? Porque ele, para ser imitador de Cristo, da boca dele só poderia sair palavras de amor, palavras de carinho, de amor, ágape, amor genuíno. Quais palavras
que está saindo da sua boca, a palavra do apóstolo Paulo, que é imitador de Cristo, a palavra que está em Apocalipse 3:9, parte A, sinagoga de Satanás. Se a sua boca não sai palavras de agrado do Senhor, para agrado do Senhor para as outras pessoas, você está sendo uma sinagoga de Satanás. Porque dentro da igreja tem, porque está na Bíblia. Não sou eu que estou falando. E o que você procura agora essa manhã? Vamos ser imitadores como o apóstolo Paulo foi de Cristo? Ou vamos ser, não sei, aqui nem está em Apocalipse 3:9a, uma sinagoga de Satanás. Você tem a livre-arbítrio. Porque em João 4:23-24, esta é a hora dos verdadeiros adoradores adorarem o Pai Espírito em verdade. Porque o Pai é Espírito. Importa que nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus em Espírito e em verdade. Vamos ser os verdadeiros adoradores que adoram o Pai com a boca limpa, com a boca que exala do coração de Deus. Que venha, as nossas palavras vêm de dentro para fora. Não deixe sua palavra de fora para dentro. A palavra do cristão, você tem que ser de dentro para fora. Amém? Tópico de número 3. A pedagogia de João. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos lá, meus irmãos? O título diz assim: Deus é luz, o pecado a confissão, o perdão a apropriação. O 5. Ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vou repetir. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém, meus irmãos? O que a Bíblia nos ensina nesses dois versículos de 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6? A Bíblia ensina que Deus é luz e nele não há escuridão. Essa passagem adverte contra a hipocrisia. Essa passagem adverte contra a hipocrisia. Se afirmamos ter comunhão com Deus, mas vivemos em pecado, ou seja, nas trevas, estamos mentindo e nos agimos com verdade. A mensagem central desses dois versículos é que a verdadeira comunhão com Deus requer o estilo de vida de santidade e verdade e harmonia com o caráter de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos partir para o quarto tópico, o último tópico, que é só uma palavra curta, uma palavra que Deus colocou no meu coração, na minha mente e no meu coração. Amém? O quarto tópico diz assim: o sangue de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia, que o que mais importa é a Bíblia aqui, né? 7. Porém, se andarmos à luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vou repetir esse versículo 7, devagar, pausadamente. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? O versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9. Vamos 10 também, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vou repetir. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Amém? O que a Bíblia nos ensina? Em 1 João 1, 7 ao 10, a Bíblia ensina, no versículo 7, ensina que andamos na luz, em comunhão com Deus, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Viver na luz significa viver de acordo com a verdade divina e que nos conecta com outros crentes. E garante a purificação através do sacrifício de Jesus. Irmãos, eu vou repetir o que a Bíblia nos ensina nesse versículo 7. Amém? Ensina que ao andarmos na luz, em comunhão com Deus, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Viver na luz significa viver de acordo com a verdade divina, o que nos conecta com outros crentes e garante a purificação através do sacrifício de Jesus. Amém? Meus irmãos, a palavra foi pregada, a palavra foi revelada. Nesse dia, 4/9/2025, através da minha vida. Eu costumo dizer que a boca é minha, mas as palavras são de Deus. Foi Deus que colocou dentro do meu coração as palavras, primeiro na minha mente e depois no meu coração, para eu poder passar para vocês. Porque tem que ser de dentro para fora. Nós temos que ter o coração aquebrantado para ministrar e pregar a palavra do Senhor. Que esta manhã, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar cada vida. Onde você está agora, feche seus olhos. Vamos orar e agradecer por Deus, por essa melhor escolha que você já fez na tua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu creio, Pai, que através dessa palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração, muitas pessoas terão um verdadeiro encontro contigo em espírito e verdade, Pai. Eu creio, Pai, e profetizo, assim como o Senhor assinava, Elias falava, o Senhor assinava embaixo, o Senhor está fazendo esta manhã. Porque as palavras, a boca é minha, mas eu vou repetir, a boca é minha, mas as palavras são tuas, Senhor Jesus. Então o Senhor assina embaixo. O Senhor sela como o selo das 7 cartas das igrejas. O apóstolo Paulo disse na Bíblia. Que essa manhã, Pai, o Senhor possa derramar do teu amor, do teu carinho, sobre a vida de cada um desse irmão que está com os olhos fechados, ouvindo essas palavras, Senhor. Entre com cura. Se alguém estiver enfermo, vai ser curado agora. Eu profetizo, em nome de Jesus, que a minha mão seja uma mão de amor, seja uma mão de carinho, seja uma mão de afetividade, que você possa jogar nos braços do Pai. E através dessa mão, você vai ser curada pela fé. Não por mim, Diácono Tenório, mas pela tua fé. E você vai ser curada completamente. Então, e não importa aquilo que você está passando. Estou falando de feridas da carne agora. Você vai ser curada. Mas tem um porém. Tem a ferida da alma. E essa ferida da alma tem que ser cicatrizada para correr rio de águas vivas. Você foi curado só da carne de agora. Mas tem que ser curado da alma. E como a alma é curada, Diácono Tenório, através de você. Obedecer a Deus e dedicar a sua vida a Deus. Seja imitadores de Cristo. Ou seja, imitadores de Paulo, como que ele foi de Cristo. Amém? Que esta manhã, em nome de Jesus, que a cura chega a cada local, a cada lugar, daqui de Peruíbe, a cada bairro. E todos os locais que vão ouvir ouvir minhas palavras, todos os lugares do Brasil e quiçá do mundo.
Eu creio na palavra, porque é a palavra que liberta, a palavra que conforta, a palavra que dá força para prosseguir para o alvo. Que a cura venha a chegar dentro de sua casa, dentro da sua família. Cura espiritual. Que antes eu falei cura da carne, agora eu estou falando de cura da alma. Não adianta você se curar da carne, vomitar câncer e fazer tudo errado. Você só foi curar da carne, mas estou falando de cura da alma. Essa é a mais importante. Essa é a mais importante que Jesus quer de você. Que essa manhã a sua alma, o seu espírito venha a ser restaurado. Para correr dentro do seu coração rios de águas vivas, rios de águas purificadoras. E quando chegar o grande dia, que você chegar ao lado de Jesus, ele olhar para você e olhar e dizer, você está limpo. Você está limpo pela palavra. Amém? Eu gostaria agora de concluir essa mensagem. Concluir essa mensagem que Deus me colocou no meu coração esta manhã. Que essa mensagem venha entrar como uma espada de 2 gumes, atravessando até a alma. Como ponte para que você seja curado da alma. Eu peço isso para a tua vida, para a minha vida, para a vida de nossas famílias. Cura da alma. Entre com providência, Senhor, em cada vida agora, Pai. Pai, entra, Pai, naquele local que jaz, o inimigo já tomou conta. Mas agora, por a tua graça, pelo teu amor, Pai, venha ser restaurado. Porque as pessoas estão clamando a Ti, Senhor. E quando elas vão clamar a Ti, a cura vai chegar, Pai. Eu creio nisso, Pai. Só Tu sabes aonde que o Senhor me tirou, Pai. Eu andava sem destino e perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, um abismo sem fim. Loucura e tristeza fazem parte de mim. Dia de sol. Mas encontrei o dia de sol. Eu andava sem destino. Mas chegou o dia de sol na minha vida. E pode chegar também na tua vida. Através dessas palavras. Se você tiver fé. E conhecer Cristo como seu verdadeiro Senhor. Nós não somos dignos de aceitar Jesus como nosso Senhor. Nós não somos dignos de levantar a mão e aceitar Jesus. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. É Ele que nos aceita. Porque Ele não tem pecado. Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe. Nós não somos dignos de aceitar Ele. Porque nós somos pecadores. Mas que esta manhã você se aquebrante. Você derrame do teu carinho, derrame das tuas lágrimas fora dos seus olhos. Seus olhos sejam lacrimejados por esta palavra de adoração. Essa palavra de amor, essa palavra de carinho. É isso que eu lhe peço e agradeço que a cura já chegou dentro da sua casa. Eu profetizo com autoridade e em nome de Jesus. Eu profetizo cura, cura dentro da sua casa. Cura da carne e cura espiritual. Amém? Conclusão. Vamos concluir essa mensagem. No caminho da vitória sobre o pecado, reconhecemos que o pecado é uma realidade. No caminho da vitória sobre o pecado, reconhecemos que o pecado é uma realidade. Em nossa vida, todos temos de lutar seriamente contra ele, até vencer pelo Espírito. A graça nos aponta que Deus nos amou antes que tivéssemos consciência disso. Irmãos, vamos fazer a melhor escolha da nossa vida. Vamos servir a Cristo. Vou te repetir essa última parte. Irmãos, vamos fazer a melhor escolha da nossa vida. Vamos servir a Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém? A palavra foi pregada agora. Eu estou contente e trêmulo
porque Deus é fiel. E através dessa palavra eu profetizo que cura vai chegar em muito local, não só no nosso país, mas fora do nosso país. Eu quero agradecer por cada um. Eu quero agradecer pela congregação a que eu congrego aqui em Peruíbe, Comunidade Apostólica IDE, em Peruíbe. Eu quero agradecer pela vida de cada todos os irmãos que estão na nossa igreja, e todos aqueles que hão de chegar, e aqueles que estão por vir. Eu só tenho a agradecer. Eu só quero agradecer a Deus pela minha vida, pelo meu deitar, pelo meu respirar, pelo meu levantar, pelo meu fôlego de vida. Isso é importante. Eu estou aqui para pedir para Deus nada. Eu estou aqui só para agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E já fez, está fazendo e Ele vai de fazer, que o futuro a Deus pertence. Mas que esta manhã você seja impactado pela palavra do Senhor. Seja um amor genuíno dentro do seu coração, um amor ágape. Amai uns aos outros como fosse a si mesmo. Esse é o nosso Jesus, o amigo que eu encontrei e surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu. O que é mais do que isso, meus irmãos? Vou repetir. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.